Glórias a Deus. Louvado e bendito seja o nome de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos uma boa noite de salvação. Em segundo lugar, eu gostaria de desejar a todos o Shalom Eleixa da parte do Eterno. Que Deus vos abençoe. Amados, nós estamos aqui com uma série de mensagens falando a respeito da Bíblia Sagrada. Lembramos que a palavra de Deus, ela é sagrada. A palavra de Deus, ela salva, cura, liberta e transforma a vida do homem e da mulher de Deus. Aprenda uma coisa: toda vez que você pegar na palavra de Deus para ler, leia a Bíblia contra você mesmo, porque em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada tem que fazer efeito em nós que estamos ministrando. A palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela vai para lá e vai para cá, né? Então nós vemos que a palavra de Deus nos traz transformação. Então, amado, nós vamos hoje entrar com a aula de hoje, nessa série de mensagens falando a respeito da nossa Bíblia Sagrada. Mas como é de costume, nós vamos fazer aqui uma oração específica. Amém? Bendito Deus, eterno, poderoso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse desejo ao qual o Senhor colocou no meu coração para estar falando a respeito dessa série de mensagens, a respeito da Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra fechada, a Bíblia fechada é um livro comum, mas aberta ela é a Sua boca, palestrando com nós que somos a Tua igreja. Senhor, sabemos que sem Ti não somos, não podemos, somos homens e mulheres totalmente dependentes do Senhor. Toma a frente, a direção de tudo, toma a primazia. Cumpre-se nós, Senhor, conforme for, Pai, a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Em o nome do Senhor dos Exércitos Celestial. Amém. E graças a Deus. Amados, quando nós vamos dar início aqui, essa série de mensagens, falando a respeito aí da nossa Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, a coleção de escritos, considerado pela igreja cristã, porque nós carregamos o nome de Cristo, né? Tem o cristão e tem o crente, né? Duas diferenças. Como inspirada por Deus. O termo Bíblia é de origem grega, que quer dizer livrinhos. A Bíblia tem 66 livros no total. Nós sabemos aí que ela se divide em duas partes, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. 39 livros no Velho e 27 livros no Novo Testamento. Ela foi escrita em hebraico, com exceção de alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, não o grego clássico. Amém? Mas, amados irmãos, nós estamos aqui para falar a respeito dessa maravilha de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é uma bússola que nos conduz até o céu. Amém? Quero deixar aqui para a meditação da igreja em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. Porque desde a infância sabe as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para salvação
por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todos os homens de Deus tenham capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então nós vemos aí dentro deste versículo que desde quando nós éramos criança, os nossos pais nos ensinaram o caminho correto, que é o caminho do céu. Porque desde a infância sabe as sagradas letras, que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós obtemos conhecimento de quem é o nosso Criador. E isso nos conduz e nos eleva à salvação. Porque todas as vezes que nós pecamos na Bíblia para ler, nós aprendemos o que é o certo e o que é o errado. E a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus é como se fosse um espelho. Quem te diz o que você é de verdade, né? Então vemos aí que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ministrar a verdade. Então nós vemos aí pregadores da verdade. Pregadores da verdade é aqueles que pregam o Evangelho e vivem o que diz, e não jogam palavras ao vento, mas que ensina a verdade que a Bíblia ela conduz para nós que somos salvos. E quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia nos dá capacidade para realizar todas as boas obras e ações. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, amados, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 ao 17. Então nós estamos aqui com uma série de mensagens falando a respeito da nossa Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Então nós vamos entrar aqui nessa leitura e vamos aprender mais um pouquinho de Deus. Biblioteca numa caverna em 1947, antigos manuscritos em forma de rolo foram encontrados em caverna de Químera. Este é o lugar junto ao Mar Morto, na terra da Bíblia. Muitos dos rolos fazem parte do Antigo Testamento. Alguns deles são do ano de 400 AC, abreviando aí, antes de Cristo. Como a Bíblia ela foi escrita? Ninguém sabe como a mais antiga história do Antigo Testamento foi escrita. Inicialmente, porém, em tempos antigos, era comum que a tradição de se contar a história pais contavam aos filhos as histórias que esses tinham ouvido dos seus pais, e assim se fazia por muitas gerações. Seguidores dos grandes mestres ou profetas também insistiam no ensino, contando os ensinamentos. Provavelmente mais de 3.000 anos atrás, os primeiros livros começaram a ser escritos
escritos, a forma mais comum de livro era o rolo, uma folha comprida que podia ser enrolada. Às vezes o rolo era feito de papiro, material um pouco parecido com o papel, ou de couro, especialmente preparado, chamada de pergaminho ou velino. As pessoas costumavam escrever com canetas feitas de canudo. A tinta era feita de uma mistura de ingredientes que muitas vezes incluíam fuligem. Antigos rolos eram mantidos em segurança dentro de jarros de cerâmica. Na época do Novo Testamento, ainda se usa rolo para escrito, importante. Mas na escrita do dia a dia, usava-se folhas de material de escrita. As folhas eram dobradas ao meio e costuradas no centro. O livrete era chamado de côndice. Os primeiros cristãos usavam os livretes para fazer cópia das histórias a respeito de Jesus e das cartas recebidas de pessoas como, por exemplo, Paulo, que eram especiais para ele. Leis eternas. A Bíblia diz que Deus entregou a Moisés 10 grandes leis, que são conhecidos como os 10 mandamentos. Na realidade, dentro da cultura judaica, são 613 mandamentos, mas a Bíblia resumiu eles em 10, e os 10 mandamentos no Novo Testamento está se resumindo em 2, que é o que? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Louvado, engrandecido seja o nome desse Deus que tem todo o poder. Amém? Então, estava escrito em 2 tábuas de pedra, assim como as inscrições em monumentos de hoje em dia. Pretendia-se conservar esses escritos em pedras para sempre. Então nós vemos aí que a Bíblia são pergaminhos, que são os papéis tirados do papiro. Há milhares de anos no Egito não havia papel como nós o conhecemos. Em lugar do nosso papel, usava-se o papiro, um tipo de papel feito de plantas altas, chamada papiro, que crescia nos pântanos. Os caules longos e grossos eram fibrosos por dentro. Esses caules podiam ser cortados de comprido em tiras bem finas. As tiras podiam ser alinhadas no mesmo sentido para se fazer uma folha. Então, outras tiras eram colocadas por cima em outro sentido. Então, nós vemos aí a folha da nossa Bíblia, né, o papiro. Então, a folha podia ser prensada e batida para se fazer papel resistente. Então nós vemos que o escriba, quando eles iam escrever, eles usavam muito nas suas cartas folha de papiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o papiro é uma pequena parte do Evangelho de João. A data dele é cerca de 100 anos depois do nascimento de Jesus. E a parte mais antiga do Novo Testamento existe no mundo. No tempo do Antigo Testamento, as pessoas escreviam sobre pedacinhos de cerâmicas quebrada ou sobre tablets de argila para registrar breves anotações. A mensagem de Deus
ordenou que o profeta Ezequiel fizesse o esboço de um mapa da cidade de Jerusalém sobre uma pedra de argila. Então vemos aí, nós estamos aprendendo um pouquinho, falando a respeito da Bíblia que nós temos na nossa mão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver a história da nossa Bíblia Sagrada. Amados, mais uma vez hoje nós ficamos aqui com esses estudos da parte de Deus, gravando aí esta live a respeito da palavra do nosso Deus, essa palavra que salva, cura, liberta e transforma a vida daqueles que querem a transformação de Cristo de fato. Que Deus possa sim estar te abençoando. E quando os irmãos estiverem orando, ore pela minha vida, Evangelista Felipe, porque eu careço de vossas orações, amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Lembrando que o meu contato para as minhas agendas é 22 98 100 2401. O mesmo telefone fala comigo a respeito de diversos cursos religiosos que eu dou, com registro na lei. Para saber mais informação, 22 98 100 2401. Sou diretor e professor do Instituto Porta Estreita, amém? Onde nós estamos com esse projeto com o intuito de direcionar o povo à verdade e conhecer que Cristo não é um carrasco, né? Esse termo não vem pelo amor, vem pela dor, é pretexto do povo que o povo fala. Porque Cristo, ele tem a sua maneira de tratar com os seus. Amém? Então nós vemos que muitas frases que são ditas não está dentro da Bíblia. Amém? Que o Eterno possa te abençoar. Tenha uma noite de salvação. E que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento que vem da parte de Cristo, te abençoe. Shalom, Elecha a todos e uma boa noite.